o Senhor determinou um tempo, amém? E o Senhor disse que há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de se alegrar, de sorrir, mas também há tempo de chorar. E para todos os desígnios debaixo do céu, o Senhor estabeleceu um tempo. E entender, querido, a nossa vez, entender o nosso tempo, essa faz toda a diferença. Entender o nosso tempo. No domingo passado eu comecei a falar algo no início da mensagem, algo que tem, sabe, norteado a minha vida. Eu falava sobre um quebra-cabeça. Eu falava para você que nós somos uma peça, uma pequena peça, num imenso quebra-cabeça. Nós falávamos que o Senhor, Ele é o Deus soberano que governa todas as coisas e que nada, absolutamente nada, sai dos seus planos. Ele é o Deus que conhece o fim desde o princípio. Ele nunca perdeu o controle de coisa nenhuma. Tudo está debaixo do seu governo, tudo está debaixo do seu propósito, tudo está debaixo da sua permissão. Porque o Senhor tem duas vontades. O Senhor tem a vontade que é dentro do propósito, e o Senhor tem vontade também, que não é o propósito, mas que é a permissão do Senhor, a vontade permitiva de Deus, ou permissiva. Deus nos permite fazer algumas coisas às vezes, mas que não é o propósito dele para nós. E nós entender então o propósito e entender o tempo, vai fazer toda a diferença. A gente vê quando aquelas mulheres foram ungir o corpo de Jesus, e ele já havia ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia, e quando ele chega lá, aquelas mulheres chegam com mirra, com óleo, com uma série de coisas para ungir o corpo de Jesus, só tem um anjo lá, e o anjo fala assim, não, vocês chegaram atrasada, porque ele já ressuscitou e já foi embora. Por quê, irmãos? Porque alguém, a Bíblia fala que Maria, quando ele estava na casa de Simão, naquela ceia, ela pegou um vaso de alabastro e ungiu os seus pés com um perfume. E enquanto todos estavam falando, essa mulher é doida, está desperdiçando esse remédio, está desperdiçando esse precioso perfume, nardo puro, caríssimo. Judas, inclusive, fala, poxa, esse perfume aí podia ser vendido por 300 denários. E o Senhor diz, repreende todos aqueles homens e diz, ela está fazendo isso para o meu sepultamento, ou seja, aquela mulher está ungindo o Senhor a tempo, porque esse é o entendimento que ela tem do seu propósito, do seu tempo. Ela não está chegando atrasada e nem está se adiantando, ela está com o seu propósito, ou seja, propósito é missão, ela está na sua missão, no seu tempo. E quando ela chega no seu tempo, ela consegue então derramar, quebrar aquele vaso de alabastro e liberar aquele nardo puro e lavar os pés do Senhor e chorar e enxugar com os seus cabelos. Lava os pés do Senhor com lágrimas e enxuga com seus cabelos. E ali o Senhor diz, ela está me ungindo para a minha morte. Jesus falou isso. E aí depois que Jesus é morto e ele... ao terceiro dia ele ressuscita, aí chega um pessoal lá, chegam umas mulheres com o bálsamo, chega umas mulheres com alguns perfumes para ungir o corpo, e aquele anjo que está ali diz, já foi, ele já ressuscitou. Por isso que nós precisamos entender, querido, o nosso tempo, a nossa missão e o nosso tempo. O que nós fomos levantados agora para fazer na nossa casa, na nossa família, junto com o nosso esposo, com a nossa esposa, com nossos filhos. O que nós fomos levantados para fazer na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa igreja, como igreja de Araguari, o que o Senhor quer de nós para esse tempo? Nós precisamos entender isso, tempo e propósito. E é muito importante a gente entender aquilo que falávamos, que nada acontece a partir de nós. Aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, irmão, não é algo isolado de todo um contexto. Deus não tem algo para você, você nasceu e de repente Deus te assustou, Deus viu a Helena lá chorando, esperneando, de repente o Senhor falou, poxa, nasceu a Helena, o que eu faço com essa menina agora?
e aí Deus agora vai inventar alguma coisa para ela fazer. Não, querido, não é assim. A Bíblia fala que Ele, o Senhor, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos. A palavra aí original é escolhidos. Nós fomos escolhidos, nós fomos separados, nós fomos criados nele antes da fundação do mundo. Então você não foi criado para habitar o mundo que foi criado para receber você. Você está entendendo isso? Agora não se tem um mundo criado que o Senhor começou a falar, haja luz, haja isso, haja aquilo, e toda uma estrutura se formou, e Deus falou, agora eu tenho que encher isso aqui de gente, de filho. Não, nós fomos criados nele, nós fomos eleitos no Senhor, antes da fundação do mundo, e para que toda a nossa criação fizesse sentido, o Senhor fez um lugar, porque irmãos, quando a Helena nasceu, antes da fundação do mundo, Deus criou para ela o seu propósito, a sua missão. E agora, nesse tempo, no dia 30 de junho de 2016, o Senhor fala, nasce agora alguém que vai casar com essa missão, que vai casar com essa função, que vai casar com isso que eu elegi desde a fundação do mundo. Então a Helena nasce aqui, o Senhor pega o seu propósito e colocou nela. E agora ela carrega um legado. E agora ela, como eu e você, somos uma peça do grande quebra-cabeça do Senhor, porque Deus é global. Porque Deus é um Deus que vê todas as coisas. Foi exatamente como eu falei para você no domingo passado. Se você pegar para a gente entender um Lego, um quebra-cabeça de 1 milhão de peças, e amontoar tudo aquilo ali, vai fazer uma montanha desse tamanho, de pecinhas assim, você vai falar, meu Deus do céu, quem que é capaz de montar isso? O Senhor é capaz de montar isso. Aí ele pega cada peça e vai assim, ó, vai encaixando, só que o Senhor, nós estamos no processo de encaixar peça com peça, peça com peça, peça com peça, mas o Senhor já sabe o que vai dar no final de tudo. O Senhor já sabe o fim, desde o princípio, quando se começou a montar, Ele já sabia como termina, e Ele consegue ver a obra de toda a humanidade pronta no final de todas as coisas. O que nós precisamos entender, querida, é que as coisas não começam em mim. A Helena nasceu agora, Deus vai começar a inventar alguma coisa para a Helena agora. Deus agora tem que criar uma missão, Deus agora tem que arrumar uma igreja para ela congregar, Deus tem que arrumar um ministério para ela fazer parte, Deus tem que arrumar alguém, arrumar isso, não, e montar tudo pronto. A Bíblia fala que Ele escreveu todos os nossos dias, sem que nenhum deles ainda existisse. Agora eu falo só uma coisa para você, querido, não confunda. Se você perguntar, pastor, isso é predestinação? Não, irmão, não é predestinação, porque Deus escreveu para você uma história, mas te deu a liberdade de você viver a história que Ele escreveu para você, ou de você viver fora da história que Ele escreveu para você. Deus também deu para você um livre-arbítrio, para que você escolha, ou eu vivo aquilo que Ele escreveu todos os meus dias, e é aí que entra a nossa guerra diária, o nosso desafio diário, a gente conhecer o nosso livro, conhecer aquilo que o Senhor escreveu ao meu respeito, ao seu respeito, antes da fundação do mundo, para que eu possa viver a história que Ele escreveu para mim. Porque senão, irmãos, eu posso escrever a minha própria história, eu posso viver os meus próprios passos, andar nos meus próprios caminhos, e a minha história não ser a história do Senhor. E por isso, querido, nós não estamos cumprindo nem o tempo, nem o propósito. Nós estamos montando, encaixando as peças no lugar errado. Porque no quebra-cabeça do Senhor, de toda a humanidade, você é uma peça e você só se encaixa em um lugar. E aonde você encaixa, tudo fez sentido. Você completou aquele lugar. Você completou aquele tempo. Você completou aquele momento. E o nosso papel é achar esse lugar, querido. O nosso papel é achar esse lugar. E para isso nós precisamos entender o que Deus está fazendo, e ter a coragem, e ter a fé, e ter o conhecimento em Cristo, para caminhar sobre uma palavra. O que faz Pedro andar sobre as águas? Uma
palavra, não é só fé. Está lembrado? Fé sem uma palavra se torna obstinação, se torna teimosia. Eu vou fazer porque eu tenho fé, mas você tem uma palavra? Se você tem só fé, querido, nós às vezes temos fé, que é uma coisa certa, em coisas erradas. Por quê? Porque às vezes eu tenho tanta fé em algo que eu quero fazer, mas o Senhor não me mandou fazer. Eu quero ir, mas Deus mandou ficar. Eu quero mudar, mas Deus mandou permanecer. Eu quero edificar, mas Deus mandou destruir. E se eu tenho tanta fé em fazer o que Deus não me mandou, eu tenho a fé, a vontade, a convicção, mas não tenho a palavra. O que faz Pedro andar sobre as águas é a ligação da fé que ele tinha. Se ele manda, eu vou, eu tenho coragem de ir. E o Senhor falou: Pedro, venha. Aí ele faz uma ponte, a ponte do sobrenatural. Você tem uma palavra e você pode caminhar por ela. Amém? E nós precisamos ouvir a palavra diretiva de Deus para esse tempo, querido. Ouvir a palavra diretiva de Deus nesse tempo. Esse texto que eu estou falando para que vocês abram, Números capítulo 13, vai falar dos espias, quando eles estão na fronteira da terra. A cidade chama-se Cádiz Barneia. Eles estão agora dentro de um propósito, ou seja, dentro de uma missão que esse povo tem. E eles estão dentro de um tempo que o Senhor definiu para que eles entrem na terra. Diga assim: Deus definiu um tempo. Deus definiu um tempo. E sabe por que esse era o tempo deles? Porque há muito tempo atrás, o pai dessa geração aqui, chamado Abraão, ele já tinha estado em Canaã. Ele já tinha estado em Canaã. Ele foi ali, ele saiu da casa do seu pai. O Senhor falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai ao lugar em que te mostrarei. E o Senhor levou Abraão até Canaã. Só que quando ele chega na Canaã, e a palavra de Deus é Canaã, a palavra de Deus é Canaã, o tempo é para Abraão estar em Canaã. Ele tem uma missão e um tempo. Então ele obedece a missão e ele chega no tempo oportuno em Canaã. Só que em vez de permanecer em Canaã, o que ele faz? Ele desce ao Egito, porque tem fome na terra. Querido, fome na terra nunca foi a desculpa para você deixar de fazer o que Deus mandou você fazer. Escassez nunca foi a desculpa para você sair do lugar que Deus te mandou permanecer. Fome, crise, dificuldade nunca foi desculpa para o céu para você deixar de fazer o que Deus mandou você fazer. O Senhor falou: fica aí, Abraão, essa é a sua missão e esse é o seu tempo. Eu juntei missão e tempo. Esse é o seu lugar, Abraão, Canaã. E ele olhando para uma terra que desde aquela época a fama de Canaã já era terra que mana leite e mel. Sabia disso? A fama de Canaã sempre foi uma terra que mana leite e mel. Só que quando Abraão chega ali, só tem crise na terra, só tem esterilidade na terra. E ele fala: poxa, Deus me manda para uma terra que diz que tem leite e mel, mas só tem fome na terra. Mas o Senhor havia dito para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. A segunda coisa que Deus fala para ele é: seja tu uma bênção. Ele era o transformador da terra. Ele era o homem que seria o instrumento de Deus para fazer Canaã a terra que mana leite e mel. Deus não tem negócio com ambientes, Deus tem negócio com pessoas. Deus não tem negócio com uma estrutura. Deus não quer nem saber se o templo é bom, se o templo é ruim, se tem paredes, se tem isso. Deus tem negócio com pessoas. Não interessa onde você monta seu negócio, não interessa onde você está, em qual bairro você está, se é abençoado, é o lugar que Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer, por quê? Porque você tem um propósito, e você tem o tempo, e juntou tudo aquilo numa palavra de Deus, que se torna uma ponte para você ter sucesso. As pessoas que me conhecem, querido, alguns irmãos que caminham mais perto de mim falam: pastor, o senhor espera demais algumas coisas. E eu espero mesmo, irmãos, porque eu quero ver a voz que Pedro ouviu: venha.
Enquanto Deus não fala, vem, eu falo, eu fico. Eu fico, irmão. Mas quando Deus fala, vem, aí, irmãos, pode ter gigante, e pode ter Golias, e pode ter Filisteu, e pode ter Jebuseu, e pode ter muralha. Se Deus falou, venha, irmão, aí eu vou. Aí eu vou, porque o negócio, irmãos, é com Ele agora. Ele é o Deus que guerreia nossas guerras. Ele é o Deus que faz do cansado, do fraco, do oprimido, Ele faz forte. Ele é o Deus que está sempre conosco. Agora, era Abraão que era a resposta da terra. Você é a resposta para a sua família. Você é a resposta para o seu emprego. Você é a resposta para uma terra seca, estéril. Ele não falou para Abraão, vai lá e procura um lugar abençoado. Ele falou para Abraão, vai e seja você a bênção que um lugar precisa. E quando ele vai, ele fala, poxa, só tem seca aqui. E Deus está falando para ele, Abraão, cabeção, entenda que é nessa seca, é o seu propósito e o seu tempo. Você é o homem que eu preciso aí para fazer desse lugar a terra que mana leite e mel. Mas ele desce ao Egito. Quando ele desce ao Egito, irmãos, ele entra pecando, entra desobedecendo a Deus, recorre ao Egito. Quando ele recorre ao Egito, ele entra ali quebrando a palavra de Deus. Ele não tem mais uma palavra, ele tem a palavra para Canaã, não é para o Egito, mas ele vai ao Egito. Aí chega lá, ele chega mentindo, falando que a sua esposa é sua irmã. E ali naquele lugar, irmãos, ele vai abrir uma porta. Ali ele vai encontrar os maiores inimigos do seu povo, para toda uma eternidade, porque é ali no Egito que ele vai receber uma escrava de presente, chamada Agar. É lá onde Deus não mandou ele ir que ele vai, e é lá que ele vai ganhar um presente. Você sabia que a escrava egípcia de Sara, é um presente do rei do Egito, aonde ele permaneceu um tempo, e quando ele saiu, falou, toma uma escrava de presente, leva Agar junto, pronto. Ele encontrou o caminho da guerra, que era por meio dessa Agar, irmãos, que ele teria um filho chamado Ismael, que é o pai dos árabes, que é o pai de toda a ação dos muçulmanos, de tudo aquilo que você vê aí hoje. Sabe por quê? Porque um pai desobedeceu a Deus. E entrando na onde que eu quero especificamente, o Senhor fala assim, esse era o seu tempo de tornar Canaã a terra que mana leite e mel. Mas agora não é mais o tempo. Agora Canaã permanecerá nas mãos dos filisteus, dos amorreus, dos jebuseus por 400 anos. Agora ele tinha uma missão, mas ele estava fora do seu tempo. A missão permanece. Canaã seria a terra que mana leite e mel, mas não é mais o tempo de Canaã ser a terra que mana leite e mel. Canaã era uma terra pagã. Canaã era uma terra que veio de um filho amaldiçoado. Canaã veio do filho de Noé, quando Noé pega e lança sobre seu filho, que expõe a sua nudez. Noé lança uma maldição sobre Canaã. E Canaã dá origem a uma região, a um lugar, onde Deus já tinha enviado um pai chamado Abraão. Vai lá, para uma terra de esterilidade, mas quando você chegar lá, Abraão, seja você a bênção que aquele lugar precisa, e a terra seca se tornará a terra que mana leite e mel. Abraão vai para o lugar, cumpre a sua missão, está dentro do seu tempo, chega lá, ele não entende nada, ele recorre ao Egito, desceu ao Egito, irmãos, ele arrumou a maior confusão que ele podia arrumar. Ele desceu ao Egito, desceu pecando, desceu mentindo, desceu fora da direção de Deus. Agora ele recebe a tal da Agar, da escrava egípcia, que ele se deitaria com ela para gerar Ismael, fora do projeto de Deus. E agora o Senhor diz para ele, essa terra um dia vai manar leite e mel, Abraão, mas não agora. 400 anos agora eu preciso, o Senhor diz, para que toda a injustiça
dos filisteus, dos amorreus, dos jebuseus, dos anaquins, que aqui estão, seja julgada. Sabe o que o Senhor está falando? O teu tempo passou para este projeto. O que Deus confiou para mim, irmãos, para hoje? O que Deus confiou para mim para amanhã, segunda-feira? O que Deus confiou para mim para essa semana que está passando de mim? Como minha mãe falava aqui, Dona Irene, qual a unção que nós estamos desperdiçando? Você sabia, irmãos, que Elias, ele era o pai espiritual de Eliseu. E Eliseu, ele fluiu na unção de Elias. E Eliseu, ele fez o dobro de grandes milagres que Elias fez. Elias fez 7 grandes milagres. Eliseu fez 14 grandes milagres. Mas quem é maior, Elias ou Eliseu? Quando se quer colocar na transfiguração, Jesus é levado, e Jesus está aqui representando a graça. Lá no Monte Tabor, de um lado está Moisés, o grande legislador, o grande intercessor. Então, Moisés representa a lei. Quando vai botar alguém para representar os profetas, não é o Eliseu dos 14 milagres, é o Elias dos 7. Porque Elias é o maior profeta de Israel. Porque Elias, ele não fez 7, Elias fez 21 milagres. Ele fez os seus 7 e mais o 14 dos seus filhos. 3 vezes 7, 21. Então ele é maior, sabe por quê? Porque Eliseu não fez filhos espirituais. Eliseu não passou o legado. Eliseu foi para a sepultura levando a unção que ele recebeu. Ele não passou a capa, ele não passou a escola profética, ele não passou o legado para ninguém. Ele morreu carregando a unção, e tinha tanta unção na sua sepultura que ele caiu e morreu. Numa guerra, quando um soldado cai lá dentro da sepultura dele, toca nos ossos de Eliseu e fica vivo, levanta novamente. Porque tinha tanta unção na sepultura de Eliseu, que um morto caiu lá dentro e levantou de novo. Porque tinha unção, mas unção na sepultura. E Deus não quer que aquilo que você carrega vá para a sepultura. Deus quer que você passe o seu bastão para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. E que a igreja de amanhã, e a igreja do ano que vem, e a igreja daqui a 10 anos, ela permaneça. Por aquilo que nós estamos gerando. Por aquilo que o Senhor tem dado a nós. Agora, o Senhor falou, não é mais tempo. Eu estou falando aqui de Abraão. Agora, irmãos, vamos lá para frente. Nós entramos aí no Números, capítulo 13. Agora você tem outro homem que não é mais Abraão, é Moisés, para entrar no mesmo lugar que Abraão já tinha estado antes. Quando ele entra lá, chega num lugar chamado Cádiz Barneia. Cádiz Barneia é um oásis, um lugar que tem água, um lugar como se fosse um lugar de refrigério no meio de um grande deserto. Eu quero dizer para você que Cádiz Barneia está na fronteira de Canaã. Eles estão lá na fronteira da terra, eles já conseguem espiar as muralhas de Jericó. E novamente está agora um outro homem chamado Moisés, não é mais Abraão. Querido, passaram-se 430 anos. Está entendendo isso? Agora é um outro homem que está lá, Moisés e os seus discípulos, seus filhos, seus espias, príncipe de tribos. Para quê? Para entrar na mesma Canaã que um pai chamado Abraão já tinha estado antes, mas não entendeu o propósito e o tempo. Pega no seu espírito, irmãos. Pega no seu espírito, irmãos. Que tem coisa para você fazer essa semana. Tem coisa para você fazer esse mês. Tem coisa para você fazer esse ano. Entenda o seu chamado, entenda a sua missão. Entenda o tempo que as coisas têm que acontecer. Tem gente esperando e nunca chega. Nunca chega o tempo.
Quando ele chega nessa terra agora, ele pega os seus 12 espias e envia agora para a terra. Depois você lê Números 13, eu quero ganhar tempo. E agora 12 espias, eles vão espiar a terra que mana leite e mel. Sabe o que está acontecendo aqui? Mais de 400 anos se passaram. A terra já começou agora a manar o leite e o mel que o Senhor falou que manaria. Porque agora não é mais a terra dos Anaquins, não é mais a terra dos Jebuseus, agora é a terra de Israel e dos seus filhos. Só que na fronteira onde eles param, Moisés pega 12 espias e manda para que eles vão espiar a terra, e eles vão. E eles permanecem ali naquela terra, escuta, pega aí no seu espírito. Eles ficam na terra, quantos dias? Quantos dias? 40 dias eles ficam espiando a terra. 12 príncipes, 12 soldados, 12 valentes, 12 homens, bem recomendados. Pegou-se 12 tribos de Israel e pegou cabeça de tribo. Homem bem recomendado, homem bem treinado, homem indicado, contado a dedo. Esse aqui são os melhores. Pega os melhores 12 homens de Israel. Irmãos, Israel era uma nação de 2.700.000 pessoas. É muito maior do que Araguari. Esse era o povo que estava no deserto. Escolhe de quase 3 milhões de pessoas 12 homens. Aqui estão 12 homens, o melhor deles. Envia os 12 homens à terra. Por quê? Porque nós temos uma palavra. Agora escuta, Moisés está aqui e Moisés está falando, essa é a minha missão, ou seja, meu propósito, e esse é o meu tempo. Esse é o meu tempo, 400 anos depois. Por quê, irmãos? Porque Abraão, lá naquele tempo, quando ele perde o seu propósito e o seu tempo, o Senhor fala, agora vocês só voltam aqui 400 anos depois. E nesses 400 anos, seus filhos serão escravos. Sabe aonde? Em Canaã, não. Na terra que você desceu. Não foi o Egito que você desceu, foi o Egito. Então, no Egito, seus filhos ficarão escravos por 400 anos. Até o tempo de Canaã ser remida novamente. Aquilo que você deveria ter feito no tempo que você perdeu, eu mandarei um outro homem lá. Por quê? Porque o quebra-cabeça, irmãos, não vai ter outra configuração. Deus não está pintando um quadro vermelho, e porque você disse não para ele, agora o quadro vai se tornar amarelo. Se o quadro final é vermelho, ele vai ser vermelho. Se a imagem é X, vai ser X, não vai trocar por Y, porque eu disse não a Deus. Porque, irmãos, Deus vai trazer outra peça que encaixa ali. Deus vai fazer com que sua peça, se for possível, irmãos, passe o seu tempo, e essa peça suma no mapa, ou seja, foi-se, e nasça uma outra peça, uma Helena, para encaixar na peça, que você, no seu tempo, resolveu não encaixar. Você está entendendo isso? Deus não muda o seu projeto. Deus não muda o seu tempo. Agora olha lá, está lá eles voltando, 400 anos depois, pega 12, os melhores de 3 milhões, envia para a terra, e eles ficam lá, eles ficam olhando a terra, olhando, espiando, olhando a terra, eles se escondem atrás das árvores que tem lá, das palmeiras, e eles vão atrás das rochas, e eles estão vendo a terra que mana leite e mel. Eles vão lá, pegam um figo, a Bíblia diz que eles vão lá e cortam um cacho de uva, e eles põem um cacho de uva numa vara assim, que 2 homens precisavam carregar, vai um homem na frente, um outro atrás numa vara, e um cacho de uva, irmão, que 2 homens precisavam carregar. Você está entendendo isso? Tamanha é a fartura da terra que Deus quer colocar você. E isso não diz a respeito só de coisas financeiras, não é isso que eu estou falando. Lugar de plenitude, de paz. Lugar de paz. Onde você vê os seus filhos crescerem protegidos, aliançados, cobertos, guardados. Onde vê o seu casamento se alinhando.
onde você vê Deus cumprindo tudo ao seu redor. Você vê as sementes que você planta produzindo a 30, depois a 60, depois a 100 por um. Você vê Deus fazendo. Por quê, irmãos? Porque você está na sua missão ou propósito dentro do seu tempo. Agora 12 espias vão lá e começam a olhar a terra. E quando eles voltam, os 12 homens valentes voltam. Moisés está aqui, com os outros quase 3 milhões, para ouvir o que 12 homens tinham para falar. Aí tem uma montanha aqui, um monte, um lugar, uma colina, e sobem esses 12 homens no lugar mais alto, e cada um deles vai falar o que eles estão achando acerca da terra. E tinham 12 homens, irmãos, e eles começam a falar, cada um tem uma explanação mais crítica do que o outro. A terra realmente mana leite e mel. A terra realmente tem água como nunca vimos. A terra tem campinas como nunca vimos. A terra tem, olha aqui o fruto da terra, a gente trouxe, olha aqui a uva. Porém, é terra de gigantes. Mas é claro, irmão, você acha que Deus vai entregar alguma coisa na sua mão de mão beijada? Sabe por quê, querido? O homem só dá valor àquilo que ele conquista. Nada que você ganha, irmão, de graça, você dá o valor merecido. Deus quer que você conquiste a sua herança. Não, mas não dá não. Aí vai para o outro, segundo. Poxa, o Zé Mané aqui tem razão. Lá é uma terra tremenda, igual nunca se viu antes, terra poderosa. Mas tem gigantes. Lá tem guerreiros que dão 3, 4 de nós. E eles vão falando. E sabe qual que é a palavra que eles usam? Nós, os espias, os 12 que fomos, eram como gafanhotos aos seus próprios olhos. Nós olhamos uns para os outros e nos sentimos como gafanhoto. Irmão, para com essa conversa, querido. Você não é gafanhoto. Você não é um gatinho assustado. Você é um leão, irmão. Amém, pai. Você é um leão, irmão. Sabe por quê? Porque Ele te deu a natureza dEle. Você é leão da tribo de Judá. Você é como os gaditas, que tinham face de leões, que tinham olhos que brilhavam, que tinham mãos preparadas para a guerra. A tribo de Gade, leões. Nós precisamos tomar aquilo que o Senhor nos deu. Aí eles começam a falar, e só 2, Josué e Caleb, você sabe a história. Josué e Caleb diz assim, eia! Essa é a palavra, depois você vê Números 13. Subamos agora, se o Senhor nos falou, ou seja, lançou a palavra. Nós temos a palavra. Irmãos, Josué e Caleb está dizendo, nós temos a palavra. Só nos falta fé para caminhar sobre a palavra. É a nossa missão e o nosso tempo. Talvez eles estivessem ali, irmãos, quase que desesperados, dizendo, Abraão já esteve aí, 400 anos atrás, e não entendeu nada. Pelo amor de Deus, será que nós vamos fazer a mesma coisa de novo? E é o que nós, igreja, estamos fazendo de novo. Homens passaram antes de nós e não entenderam, perderam o seu tempo. Igrejas começaram, deram lá em cima, encheram de gente, fizeram um movimento, hoje estão com portas fechadas. Homens fluíram numa unção espiritual tão grande, de cura, de libertação, de milagres, hoje estão, irmão, num boteco, tomando 51. Porque não entenderam. Sabe, Josué e Caleb estão ali dizendo ao povo, dizendo, Moisés, o líder Moisés, pelo amor de Deus, Abraão esteve nessas terras, ele pisou aí 400 anos atrás, ele tinha uma missão e tinha um tempo, e ele perdeu tudo, e o povo precisou ficar 400 anos escravos, para que nós pudéssemos estar aqui hoje.
Moisés, pelo amor de Deus, Moisés, nós somos o cumprimento de uma palavra. É isso que eu estou falando para vocês, querido. Nós somos o cumprimento de uma palavra. Sabe, irmão, se Deus falou sobre um avivamento em Araguari, é agora, é a gente. Se Deus falou sobre restauração, sobre cura, sobre um hospital de almas, somos nós, é agora. Eu preciso entender que é agora. Eu preciso entender que é o meu tempo, o meu chamado, o meu propósito, E eles estão lá, sabe por quê? Ainda existem homens de visão. Ainda existe um Josué, ainda existe um Caleb, sabe, sacudindo até o líder, dizendo: Moisés, eu e o Caleb aqui, ó, nós dois, não podemos decidir nada, porque você é o líder, Moisés. Mas pelo amor de Deus, em nome de Yahvé, o grande Deus, não ouça esses 10, ouça, gente, 2, vamos avançar e tomar essa terra. Tem gigante, é fortificada, tem exército e tem muralhas. Só que nós temos algo que eles não têm: a palavra. E com a palavra nós podemos entrar e conquistar a nossa herança. Sabe o que diz, irmãos? A Bíblia diz que eles não creram. E pela segunda vez, perderam o tempo. Você está entendendo isso? Pela segunda vez perderam o tempo. Agora Moisés, sabe, está entre 2 e os 10. E Moisés está entre o povo. E o povo, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Cuida com isso, querido, cuida com isso. Porque é sempre mais fácil você ser desanimado do que você ser animado por alguém. Alguém que chega e fala assim: vamos lá, vamos fazer. Alguém que chega para você e fala: vai dar certo, vamos junto, vai romper, nós vamos conquistar, nós vamos conseguir. É muito difícil, irmão. Mas se alguém chega para você e fala: cara, você já pensou bem? Larga disso, isso aí é fria, não dá em nada, sabe, Deus não... Aí, irmão, rapidinho você entra nessa. Na segunda palavra, dos inimigos da unção, dos desanimadores do reino, de Tobias e Sambalate, aqueles que eram contra a reconstrução dos muros, na época de Neemias. Todo mundo envolvido, construído muro, põe tijolo aí, põe tijolo aqui, e Tobias e Sambalate, inimigos da unção, infernizando aqueles que estavam construindo. Neemias então teve uma estratégia de colocar aqueles que estavam trabalhando na edificação dos muros. Eles trabalhavam armados, uma mão era na enxada, uma mão era na plana, uma mão era na pá e a outra mão na espada. Porque Neemias falou: ninguém nos impede de construir os muros, e é 52 dias. É assim que Deus tem levantado hoje o seu povo. Uma mão na edificação do reino, edificando aquilo, a obra que Deus mandou você fazer, e a outra mão na espada. A outra mão é na palavra. A outra mão é pronto, a todo tempo, para guerrear por aquilo que Deus mandou. Sabe o que acontece? Moisés então decide dizer: olha, nós não vamos entrar, nós voltamos. E eles então, irmãos, decidem voltar para o deserto. Deixa eu te falar uma coisa. Qual era o tempo que Deus estabeleceu para que esse povo saísse do Egito e chegasse na terra prometida? A Bíblia fala disso, irmãos. Deus levou eles dentro do tempo. E sabe qual era o tempo? 2 anos. Há quem diga que poderia fazer menos, e podia mesmo. Da onde o povo de Deus saiu do Egito, até chegar em Canaã, poderia ser menos, só que o Senhor os levou em 2 anos. Em 2 anos eles estavam em Cádiz Barneia, que é fronteira leste de Canaã.
Cádiz Barneia já é no território, no limiar da terra que mana leite e mel. Lá eles estavam com 2 anos, a Bíblia diz, com 2 anos de caminhada. 2. Por que eles ficaram 40 anos no deserto? Porque agora quando eles decidem não entrar na herança, eles voltam para o deserto. E a Bíblia diz que eles vão ficar mais 38 agora. Rodando, 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 rodando. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, é você quem define o seu tempo de deserto. Não é o Senhor. Deus te leva para o deserto, em muitas vezes, em algumas situações. Deus te leva. Mas é você que define o tempo que você fica lá, porque o deserto serve para você aprender algumas coisas. Se você aprende rápido, rapidinho você sai. Se você é um cabeção, então você vai ficar 38 anos. Rodando, 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 rodando. Jesus, ele foi para um deserto, ser tentado, e ficou só 40 dias, e saiu aprovado. Moisés foi para um deserto, e ficou 40 anos. Você está entendendo isso? Agora deixa eu te falar uma coisa. Eles voltam e agora estão no deserto. E rodando, e rodando, e rodando. Você sabia, irmãos, que a história diz que eles andavam em círculos, por isso que ficaram tanto tempo. Assim é a vida, muitas vezes, de nós. Nossa vida é assim, andando em círculos, andando em círculos, andando em círculos. Você nunca teve a percepção de que às vezes você passa num lugar e você fala assim, parece que eu já vivi isso antes. Parece que eu já passei aqui antes. Parece que essa história é a mesma. Então, irmão, se isso está acontecendo muito, é porque você está andando em círculos. As mesmas histórias, os mesmos lugares, as mesmas pessoas. É isso que o povo fazia, eles rodavam em círculo, em círculo, em círculo, em círculo. Sabe por quê, querido? É aqui que eu quero chegar. Porque quando pela segunda vez, um novo pai agora chamado Moisés, ele define não entrar na herança. Olha aqui. Tinha 2 homens lá, Josué e Calebe. Só que esses 2 homens não podiam definir por 3 milhões de pessoas. Eu tenho para mim que Josué e Calebe, sabe, eles devem ter conversado, isso que eu penso, tá? E falado, cara, vamos nós 2. Vamos dar um jeito, nós arrancamos a espada lá, Deus falou com a gente, vamos chegar e vamos fazer. Só que, irmãos, esse era um projeto. Essa era uma missão, não para 2 homens, mas para uma nação, para um povo. Esse tomar a terra que mana leite e mel, não era a missão, não era o propósito de 2 homens, era o propósito de um povo. Então, Josué e Calebe, entendendo de tudo que Deus estava falando, eles disseram, nós vamos morrer, não dá, porque a missão é para Israel, não é para mim e para você. Só que eles não podiam definir. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Às vezes, nós estamos no meio de pessoas que estão entendendo. Nós estamos no meio de pessoas que estão respondendo aos céus. Nós estamos no meio de pessoas que estão ativados. Nós estamos no meio de pessoas que estão antenados, ligados. Que captaram o seu propósito, que entenderam o seu tempo. Só que às vezes a maioria desalinhou, cegou. A Bíblia fala que o príncipe deste século, Satanás, cegou o entendimento dos filhos de Deus, que se tornaram incrédulos. E agora, irmãos, se existe um percentual que está sendo ligado, ativado, mas está envolvido com aqueles que estão cegos, então a igreja não sai do lugar. Porque nós precisamos ir juntos. Nós precisamos estar juntos. O projeto para nós agora é como igreja, não é 1, 2 ou 3, é a igreja. A missão que o Senhor nos deu, o Brasil agora, não é para uma denominação, é para a igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu
povo. Que povo é esse? Igreja. Não é 1, 2, 3 gato pingado. É a igreja. Então, irmão, se você cutuca o seu irmão do seu lado aí e fala assim, você faz parte da igreja? Você faz parte da igreja? Você é a igreja? Você é filho de Deus? Fala para ele assim, então cai para dentro, irmão. Fala, cai para dentro, irmão, vem junto comigo. Fala para ele, deixa eu ajudar você. Você precisa de ajuda? Deixa eu ajudar você. Deixa eu abrir os seus olhos, deixa eu te carregar nas costas um tempo. Deixa eu orar por ti. Porque esse é o nosso projeto, irmãos, despertar. Irmãos, agora pensa, Josué e Caleb, 2 homens para despertar 3 milhões de incrédulos. 2 homens. Sabe o que acontece, irmãos? Olha aqui, olha para mim. O Senhor fala assim, agora vocês voltam. E agora vocês vão ficar 38 anos. Sabe qual que é a voz do Senhor para aquele povo, querido? Deus fala assim, eu, o Senhor, dou agora um novo decreto. Irmãos, péssima coisa quando Deus libera novos decretos. Péssima coisa, muitas vezes, quando Deus libera novos decretos. Por quê? Porque o decreto original sucumbiu. E o quebra-cabeça não vai ficar pela metade. E não vai ter uma outra configuração. O Senhor diz assim, agora para. E o Senhor fala assim, todo esse povo que agora resolveu ficar no deserto. Esse povo eram 3 milhões de pessoas, queridos. O Senhor fala assim, a partir de agora, Moisés, eu te dou um novo decreto. Essas pessoas, esse povo, o remanescente, só entra em Canaã, é a 3ª geração, irmão Josué. Só entra em Canaã, terra que mana leite e mel, depois que todos os homens com mais de 20 anos morrerem na terra, morrerem no deserto. Meu Deus. O Senhor fala assim, todos os homens, 3 milhões de pessoas, todos que têm de 20 anos para cima, vão morrer no deserto. E só esses novos, sabe por quê, irmãos? Porque homens com 20 anos para baixo não se alistavam no exército. Eles não podiam naquele momento dizer, nós vamos, nós estamos juntos, porque eles não tinham voz. E o Senhor fala, homens de 20 anos para baixo, eles estão guardados, são a geração que vão entrar. Esses homens com 20 anos para baixo e os filhos que vão nascer agora no deserto. Mas todos os homens de 20 anos para cima, seus corpos ficarão no deserto, porque a mim fostes rebeldes. Irmãos, que responsabilidade que está conosco, querido. Que responsabilidade que está nas nossas mãos. Agora olha para mim, vamos lá. Vamos caminhar para o fim. Pega isso no seu espírito, irmãos. É uma geração que está sucumbindo no deserto. E por causa de que eles sucumbem no deserto, irmão? Qual foi o pecado dos israelitas? Eles prostituíram? Eles entraram na terra e prostituíram. Por isso perderam sua herança. Foi isso? Não foi. Eles mentiram? Não foi. Eles roubaram? Não foi. Eles adulteraram? Não foi. Eles se drogaram? Não foi. Qual foi o pecado desse povo, irmãos? Só um pecado. Não entenderam o seu tempo. Eles acreditavam que tinham uma promessa, mas não conseguiram cumprir a promessa no tempo estabelecido. O pecado desse povo, irmão, foi só um: não crer. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, olha aqui para mim. Em nome de Jesus, olha aqui para mim. E eu achava, irmão, que eu só morria espiritualmente quando eu pecava assim gravemente. E eu achava que eu só morria espiritualmente quando eu prostituísse, ou se eu adulterasse, ou se eu roubasse, ou se eu profanasse. Eu achava, irmãos, que o juízo de Deus só poderia vir sobre a minha casa e a minha vida se eu matasse alguém, se eu agora virasse um homem dado aos vícios. Mas não, irmãos,
Esse é um homem, vamos dizer que no nosso tempo, essa é uma geração que está na igreja, que cultua, que ora, que vai até em vigília, coisa que muitos de nós não fazemos, que vai até em reunião de oração, coisas que muitos de nós não fazemos. É uma geração, irmãos, que está plenamente, parece que está tudo alinhado. O único pecado deles foi não crer, não obedecer o que Deus mandou fazer. Deus falou: entre agora e tome a terra de Canaã. Sabe por quê, irmãos? Olha para mim, você precisa entender isso, porque o objetivo de Deus não era só abençoar Israel. Ali tinha muita gente, 3 milhões de pessoas, mas o objetivo de Deus não era abençoar 3 milhões de pessoas. O objetivo de Deus era montar uma peça do quebra-cabeça. Quando vocês entrarem na terra que mana leite e mel, eu encaixo uma peça aqui, e faz mais sentido a tudo aquilo que eu estou fazendo. Vocês cooperam com a minha obra daquilo que vai vir depois de tudo isso. Deus nunca teve projeto com uma única pessoa, com um único povo e com um único tempo. Tudo do Senhor está interligado. Nós fazemos, querido, parte de algo global para todos os povos e para todos os tempos. E quando eu, no meu projeto específico, eu paro, eu atrapalho a eternidade. Você está entendendo isso? Por isso que Deus, irmãos, ficou tão chateado. Porque é a terceira geração agora, irmãos. É uma segunda geração que volta de novo, e é o tal da Canaã, não é abençoada e nem é tomada. Você está entendendo isso? É para essas terras que mana leite e mel, é na entrada de Canaã, é nas suas fronteiras para trás, irmãos, que vai ter um lugar chamado, sabe o quê? Sabe o quê? Que vai ter ali? A cidade de Davi. Ali vai ter os lugares onde serão estabelecidos o templo depois. Ali será o pacto do Senhor com o seu povo e com toda a terra. Mas existe uma geração aqui que volta, e Deus fala assim: olha, 40 dias vocês ficaram lá espiando a terra e não creram. Agora o meu decreto é 40 anos. Deus trocou, 40 dias vocês ficaram lá na terra e não creram, então 40 anos vocês permanecem no deserto. Agora Deus dá um novo tempo, 40 anos no deserto, 40 anos, em 40 anos morrem todos aqueles de 20 anos para cima, e agora aparece uma nova geração, e agora está Josué novamente lá, ó, posicionado. Josué agora, a Bíblia fala assim: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, Josué, passa tu agora este Jordão. Josué está lá com a sua espada, irmão, um velho, irmão, Josué era um velho. Caleb tinha 80 anos ou mais, 85, coisa assim, e está lá os dois velhinhos lá, com a espada na mão, e disseram: agora vai. Passou 38 anos, agora vai. E Deus não vai levantar outra geração não, agora é a gente. E eles vão entrar na terra para possuir a terra. Sabe qual é a maior tristeza de tudo isso, querido? Sabe qual é a maior tristeza? A Bíblia fala que os filhos desses homens que voltaram ao deserto, eles foram criados no deserto, e eles nasceram no deserto. Só que quando eles nasciam, como a Helena nasceu, eles um dia tinham 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e essa geração que nasceu no deserto de 5 anos, eles iam entrar na terra. Só que alguns deles tiveram que ficar 10 anos, 15, 20 anos no deserto, afadigado pelo sol, sujigado pelas sombras, passando inverno, passando frio. Eles tiveram que passar no deserto, passando luta, ainda que Deus estivesse com eles, eles passavam luta, sabe por quê? Porque tinha uma terra lá, irmãos, esperando, e eles simplesmente não quiseram. Agora deixa eu te falar uma coisa, esse povo que tinha 10 anos, esses adolescentes de 12 anos, eles sabiam que eles estavam vivendo aquilo pela herança dos seus pais. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Seus filhos estão nascendo na igreja, e é uma geração de despertar profético. É
é uma geração de entendimento, eles vão nos ensinar muitas coisas. É uma geração que vão entender coisas que nós não entendemos, que terão a disponibilidade, o entendimento, a revelação que nós não temos. E se a gente não cuidar, sabe o que vai acontecer? Eles vão entender com 15 anos que eles estão colhendo coisas que nós plantamos, ou de bom ou de ruim. Eu já falei para vocês aqui 1000 vezes, que eu colho hoje coisas na minha vida que não fui eu que plantei, irmãos. Minha avó plantou para mim, e ela não colheu, mas eu estou colhendo. Os meus pais plantaram para mim, eu não sei se eles colheram, mas eu estou colhendo. Porque o Senhor diz, eu sou o Pai, eu sou Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, daqueles que me obedecem. Eu tenho, irmão, se eu obedeço a Deus e passo o legado para o Heitor, e o Heitor passa o legado para o meu neto, eu tenho 1000 gerações abençoadas. Porém, irmão, se a terra está aqui, entra agora, eu falo, não entro, porque eu tenho mais uma coisa, mais um projeto, mais um acerto, mais isso, mais aquilo. Eu tenho 4 gerações colhendo a minha rebeldia. Eu tenho 4 gerações, irmãos, colhendo as minhas escolhas, colhendo a minha incredulidade. Eu tenho 4 gerações, porque assim é a palavra do Senhor. Sabe qual era o problema? Esses adolescentes tinham 15 anos, e já estava lá, irmão, no meio de um deserto, e eles sabiam que existia uma terra que manava leite e mel. Eles sabiam que por 2 vezes, eles sabiam a história, que por 2 vezes pisaram lá dentro, mas por covardia não entraram, por desobediência, por falta de fé, tendo a palavra, eles não entraram. Agora esses filhos com 15 anos no deserto, vivendo ali, querido, naquela terra desértica, sem uma casa. Israel não tinha uma nação, Israel não tinha um lugar, não tinha uma geografia. Eles eram como ciganos, povos nômades no deserto, andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, morando em tenda, desmonta tenda. E eles sabiam, nós temos uma herança. Só que eu estou passando isso aqui, porque o meu pai, quando tinha que possuir a herança, ele foi rebelde à voz do Senhor. E isso nos acarreta. Isso está na Bíblia, irmão. O Senhor falou assim para aquele povo: seus filhos servirão ao deserto. Seus filhos, eles trabalharão, eles suarão no deserto, porque vós fostes rebeldes ao meu nome. Eu defino, irmãos, a herança que eu deixo para o Heitor. A herança, como eu estou dizendo, eu colho algumas coisas, irmãos, que eu não sei porque eu tenho. Eu não sei porque Deus está fazendo. Eu falo, Deus, o Senhor é tão misericordioso, é tão amável. Irmãos, estava lá, não sei em que geração, o Jacó estava lá, e o Senhor dizia assim para o Jacó: por causa do teu pai Isaac. E dizia assim para o Isaac: por causa do teu pai Abraão é que te vem todas essas coisas. Por causa de alguém que passou antes de você e foi fiel a mim. Ele não viu o retorno no seu tempo, mas tudo que ele fez está depositado para você agora. Deus não fica nos devendo nada. Tudo que você fizer hoje, amanhã, suas decisões, suas escolhas, o seu romper em fé, tudo estará depositado numa conta. E se você chegar com suas clãs brancas no final de uma vida e não colher, seus filhos colherão, seus netos colherão, seus bisnetos colherão, porque você está investindo no reino de Deus. Amém. Aleluia! E essa é a herança que você pode deixar. Essa é a herança que você pode deixar. Precisa acabar com você. Querido, se você entendesse o teor daquilo que Deus me deu, quando Deus me deu essa palavra, sabe, eu olho diferente para os meus filhos, eu olho diferente para a minha princesa que nasceu, porque eu sei que nasceu ali, irmãos, não nasceu um bebezinho, uma criancinha, nasceu um projeto do eterno, nasceu mais uma peça do quebra-cabeça do céu, e essa peça vai encaixar no lugar certinho. Porque é minha responsabilidade até um certo ponto levá-la para que ela esteja lá. Aquelas crianças cresciam no deserto e sabiam
que elas estavam ali pagando um preço, porque os seus pais, quando podiam ter entrado naquilo que Deus mandou entrar, disseram que não iam entrar não, que não era o tempo. Querido, você está definindo agora, ou você está deixando uma boa herança para os seus filhos, ou você está deixando um legado de ardor, de sacrifício, de dores. Escuta uma coisa aqui para a gente acabar, né? Eu acho que você está meio tenso. Nesse quebra-cabeça, olha comigo, irmão, nunca mais esqueça isso. Você sabe quando José ele vai para o Egito? E agora ele não desce ao Egito, José é enviado pelo Senhor no Egito. E depois um agricultor, um peão, irmão, José era um peão. Ele cuidava lá da lavoura e era também um pastor de ovelhas. José, assim era a cultura de Israel. Mas o seu pai, na paternidade que Deus lhe conferiu, começou a ensinar algumas coisas para ele. Sobre matemática, sobre cálculos. Porque um dia esse homem, ele seria o governador do Egito. Assim como foi. Agora lá na frente, pronto. O agricultor virou primeiro-ministro da fazenda. O homem responsável por toda a economia da maior nação da terra. Sabe por que Deus é global? Deus não fez isso com José, irmãos, porque Deus amava José, porque José era o cara, porque José suportou os pecados, porque José obedeceu. Ah não, pastor, também. Tudo isso, José foi construindo uma história. Mas sabe o que Deus está vendo? Eu preciso pegar um povo escolhido. Qual que é o povo escolhido? Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó vem Israel. José é filho de... Vamos lá, irmão, senão você não entende. José é filho de Jacó. É um daqueles que juntamente com seus irmãos, daria origem à igreja, ao Israel profético. Agora o que acontece? No tempo de José, Israel era só uma família, os filhos de Jacó, era Jacó, a esposa, suas esposas e os seus filhos, aproximadamente 70 pessoas, junto com os servos. O Senhor precisava fazer agora nesse tempo, uma família virar uma nação, esse é o projeto. Por isso que o Senhor escolhe agora entre os filhos de Jacó, que era o herdeiro dessa herança. Jacó é da sua geração que nasce Israel. Então, peraí, eu pego José e coloco aqui no Egito, porque essa família de 70 homens, quando eles forem pelas mãos de José para o Egito, ali eles vão ficar 400 anos escravos, e em 400 anos, 70 homens se tornam 3 milhões. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus precisava pegar uma família e tornar essa família uma nação. E uma nação que até hoje é uma nação das mais ricas de toda a terra. Jacó era ali com seus filhos um camponês, um criador de gado, não tinha muitas coisas. Ainda que tivesse uma expressão, era quase nada. Agora o Senhor fala, você vai lá para o Egito. O Egito é os Estados Unidos de hoje, é a maior nação da terra. Lá na maior nação da terra, eu faço da sua família uma nação. Depois eu pego todo o recurso da maior nação da terra e coloco nas mãos da minha nação, chamada Israel. Depois de 400 anos eu abro agora as porteiras do Egito e digo, nação, não família de Jacó, não família de José, nação de Israel, saia para o Egito, leve todo o ouro, todo o recurso da nação mais rica de toda a terra. Agora eu tiro do Egito, coloco aqui nas mãos de Israel, para que você saia. Daqui vocês construirão um templo e um lugar para minha habitação. É isso que Deus faz. Então quando Deus está pegando José, Ele está vendo lá, irmãos, Ele está vendo Israel saindo. É assim que Deus faz. E eu não posso pensar, irmãos, que a vida cristã acontece a partir de mim. Eu sou apenas uma peça do quebra-cabeça de tudo aquilo que Deus está fazendo. Talvez, irmãos, o que Deus está fazendo hoje aqui em Araguari, nessa igreja, Deus está fazendo uma conexão para um grande avivamento. Aleluia. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio demais. Aleluia. Porque nós fazemos parte de um todo.
Nós fazemos parte de um todo. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Venha o teu reino.